Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando também. Gostaria de passar um recado rapidamente, referente ao nosso culto, que vai acontecer domingo agora, no próximo domingo, que começa a partir das 9h30 da manhã, e com transmissão online a partir das 10 horas. Irmãos, eu queria compartilhar também com vocês uma palavra sobre dízimo e oferta. Queria que você estivesse separando aí seu dízimo e oferta por enquanto, que está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Então lá em Provérbios fala sobre a honra ao Senhor. Então, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encerrarão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Tá? Lagares, para quem não tem conhecimento, seria um recipiente, um tanque. Então, irmãos, aqui na palavra de Deus, quando a gente estamos falando de dívida, honrar com seus bens, com a primeira parte, essa primeira parte a gente estamos falando que é o melhor. É como quando a gente for separar algo para Deus, não separar de qualquer maneira. Então tire o que é o seu melhor, o que está no seu coração, que Deus vai receber como o melhor também. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Pode estar vindo aqui entregar os dízimos e ofertas. Eu queria também estar chamando agora aqui o nosso irmão Lucas, que vai ser o nosso pregador da noite. Que Deus possa estar abençoando a vida dele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Paz seja com todos. Podem se assentar. Aleluia. Que bom que você está aqui nesta noite. Tenho certeza que algumas coisas tentaram impedi-los de estar nesta noite aqui, mas vocês e a vontade do Senhor prevaleceu na vida de cada um. Amém? Nós possamos, em nome de Jesus, honrar a Deus também durante todo o culto, com esse louvor abençoado que nós já tivemos, também agora durante a palavra, em nome de Jesus. Neste mês de fevereiro nós estamos falando sobre o livro de Marcos, e Jesus no livro de Marcos, ele é retratado como um servo, o rei que veio nos ensinar a servir, o rei dos reis que veio nos ensinar a servir, e esse é um grande exemplo para nós. Aos domingos a gente tem ouvido sobre isso, a gente ouviu neste domingo com o Ederson, ele falando sobre uma das multiplicações de pães e peixes. E é interessante que quando Deus via a multidão necessitada, Jesus via a multidão necessitada, ele queria servir, ele queria ajudar, ele queria fazer com que eles estivessem saciados. E é isso que Jesus tem para nós hoje também. Ele quer saciar a nossa fome e a nossa sede dele. Amém? Desde que nós voltamos aqui com os cultos presenciais de quinta-feira, a gente voltou com essa série também, e nós estivemos falando bastante sobre como Jesus serviu curando outras pessoas. A gente viu Jesus curando a sogra de Pedro, que foi a primeira ministração com a Jéssica, que foi uma bênção. E semana passada a gente ouviu através da Edna a cura da mulher do fluxo de sangue. E que bênção, que palavra também maravilhosa. Então nós estamos sendo agraciados a cada quinta-feira com uma palavra melhor que a outra para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós não iremos falar sobre o poder de Jesus sobre as doenças,
mas nós iremos falar sobre o poder de Jesus sobre a natureza. E a gente vai entender um pouco disso. Eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender também. Então eu gostaria que todos nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Alguém pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Traz os dois. Você que está em casa aí também, acompanhe a gente aí. Tá? Abre aí sua Bíblia também, Marcos capítulo 4, verso 35. O subtítulo aqui na minha Bíblia está: Jesus acalma a tempestade. Amém? Acredito que vocês já ouviram essa passagem, mas nós vamos meditar nela e Deus tem muito para nos ensinar. Amém, Sérgio? Deus abençoe. Quem abriu diz amém. Glória a Deus. Amém. E nós vamos acompanhar aqui também. Então vamos lá. Até o verso 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Mas eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, curve sua cabeça. Você que está em casa também, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua casa, Jesus. Estamos aqui diante da Tua presença sagrada, Senhor. E nós só estamos aqui pela Sua misericórdia e pela Sua graça. Que o Senhor possa inundar os nossos corações hoje com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós possamos estar com o coração aberto, o coração disposto, Senhor, a aprender de Ti, Pai, e a passar por todos os momentos contigo, Jesus. Que o Senhor abençoe quem está aqui, Senhor, na igreja, quem está, Senhor, em casa. Que o Senhor abençoe, Senhor, todo este mês aqui de fevereiro, com cada mensagem, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem muito ainda para a nossa igreja, Senhor, e que o Senhor renove cada vez mais, Senhor, o Teu poder, a Tua força e o Teu Espírito, Jesus. Que nós possamos entender todo o Seu poder sobre todas as circunstâncias e saímos daqui cheios de fé que o Senhor pode resolver tudo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, como eu disse, nas ministrações anteriores nós vimos o poder de Jesus sobre as doenças. E Deus tem o poder, Jesus tem o poder de curar tudo. Ele levou sobre si. E nós vamos ver hoje o poder de Jesus sobre a natureza. E na próxima semana nós vamos ver o poder de Jesus sobre a morte. Então nós estamos vendo que Jesus servia muito, mas ele tinha também autoridade em todas as situações. Amém? E no livro de Marcos, como eu disse, Jesus é um servo incansável. Jesus é retratado como um servo e ele não para. Ele está servindo o tempo todo. Aqui, quando a gente lê aqui, o primeiro versículo diz: naquele dia ao anoitecer. E por que fala isso? Porque ele durante o dia todo estava servindo. Durante o dia todo ele estava servindo as multidões, curando, ensinando, expulsando demônios. Jesus não parava. E o livro de Marcos tem esse ritmo, né? O livro de Marcos mostra isso, tem essa tônica. São acontecimentos um após o outro e Jesus servindo a todos um após o outro. No livro de Marcos a gente pode ver a expressão logo ou a expressão imediatamente por 41 vezes.
As coisas acontecem muito rápido. E logo Jesus fazia isso. E imediatamente Jesus ia curar. E logo Jesus vinha para expulsar um demônio. E depois Jesus imediatamente ia ensinar. O livro de Marcos mostra essa correria que foi o ministério de Jesus por 3 anos e meio. Por 3 anos, né? Nós vimos que o Rei dos Reis decidiu vir à terra por amor a nós e para servir. E quando nós falamos que amamos e estamos parados sem servir, talvez tenha alguma coisa errada. Se Ele, que tinha toda a glória, decidiu vir a essa terra por amor para servir, é porque nós devemos fazer assim também, em nome de Jesus. E quando eu estava pensando nessa mensagem, irmãos, veio um irmão à minha mente. Eu acredito que vocês vão lembrar também dessa forma desse irmão, que é o irmão Aguinaldo. Meu Deus do céu, que homem, que um coração de servo. E é interessante, esses dias eu estava falando com uma das nossas irmãs aqui da igreja, e ela comentou uma situação, e eu estava pensando aqui, eu falando, Jesus servia também para mostrar para os outros, né, com seu exemplo, que é importante servir. E a vida fala demais. E o irmão Aguinaldo, para quem não sabe, durante toda a sua vida aqui na igreja, ele servia em muitas situações, e ele também ajudava doando a ceia, né? Ele doava a ceia, doava o suco, os pães. Depois também foi dividido isso. E é muito interessante que depois que o irmão Aguinaldo se foi, uma irmã da igreja falou, agora que ele se foi, eu quero continuar fazendo o que ele fazia. Eu quero doar a ceia também. É interessante que quando alguém serve de coração, a gente se inspira nisso e quer servir também. E a vida de Jesus nos mostra isso. Com certeza Aguinaldo aprendeu com Cristo, aprendeu com outros irmãos, e que isso continue, né? Que esse coração de servo esteja em todos nós, que era o que estava também no coração do nosso Senhor. Amém? E sem demorar, sem vacilar, o Filho de Deus ia servindo a todos que precisavam, todos que estavam necessitados. E é interessante a gente ver nesse texto aqui o quanto os discípulos passaram a conhecer Jesus e quanto eu, lendo isso daqui, acredito que vocês também vamos passar a conhecer Jesus ainda mais. E é uma passagem que acredito que todos já ouviram. Se você não ouviu, acho que você vai ouvir mais vezes durante a sua vida. Essa passagem é muito usada também no Space, né? Na escolinha. Eu lembro muito na escolinha que eu pintava bastante Jesus dormindo no barco. Né? É bem interessante. Mas é uma passagem marcante. Mas como ela tem para nos ensinar, eu acredito que ela vai ensinar muito a nós nesta noite. Então vamos versículo a versículo para ver o que Jesus tem para nós. Verso 35, vamos lá. Naquele dia ao anoitecer, ou em algumas Bíblias, já era tarde. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que Jesus serviu o dia todo, ele estava cansado, estava anoitecendo, mas Jesus não quis parar. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Mesmo depois de ter servido muito, Jesus dá uma ordem: vamos para o outro lado, vamos continuar, temos coisas para fazer, vamos para o outro lado. Jesus não para. Amém? Verso 37. Primeiro eu queria fazer umas perguntas para vocês. Jesus estava com os discípulos? Sim. Jesus estava com os discípulos? Jesus estava no barco? Beleza. Vocês estão bem, muito obrigado. Você em casa acertou? Ele estava com os discípulos e no barco. Beleza. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Ou levantou-se uma tempestade, em algumas versões. Por que eu perguntei para vocês se Jesus estava com os discípulos e que Jesus estava no barco?
Porque teve uma tempestade. Muitas vezes na vida cristã, a gente quer caminhar com Jesus e acha que nenhuma tempestade vai atingir a gente. Mas as tempestades vão vir no nosso barco. Vão acontecer na nossa vida. E é interessante que eles estavam no mar porque Jesus tinha mandado. E eles estavam na direção que Jesus mandou que eles fossem. E mesmo assim teve uma tempestade. E mesmo assim o barco estava sendo castigado pelas ondas. Muitas vezes a gente está passando por tempestades nas nossas vidas com Cristo e nós ficamos pensando, mas o que eu fiz? Ou a gente vê outras pessoas passando por tempestade na vida e a gente fala, tem pecado. Fez alguma coisa errada. E na verdade, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes só prova que a gente está indo no caminho que Jesus mandou a gente ir. Se acontecem tempestades e Jesus está conosco, fique tranquilo. Mas nós devemos entender que Jesus mandou eles ir, Jesus estava com eles. Mas mesmo assim a tempestade veio. A tempestade vem para todos. E a vida com Jesus pode ter tempestades, sim. O fato de Jesus estar conosco, o fato de nós estarmos indo na direção que Ele mandou, não vai evitar com que o nosso barco, às vezes, passe por vendavais e por ondas fortes. Mas nós vamos aprender aqui que é melhor ir com Jesus em todas as situações. Amém? E é interessante que o barco estava enchendo de água. Não era uma chuvinha não, gente. Era uma tempestade, um vento forte. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Até aí tá bom. É interessante ver que a gente tem dois ensinamentos aqui importantes neste verso. A humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele teve um dia cheio. Ele serviu muito e ele estava cansado. Ele precisava descansar. Ele não estava dormindo aqui porque ele estava cansado. Ele fez muita coisa. E o corpo sente. Toda espiritualidade também é vivida no corpo. E Jesus estava vivendo isso. E depois de um dia cheio, ele precisava descansar. Mas Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E o que é interessante a gente saber? Ele sabia que vinha uma tempestade. Ele sabia que o barco ia sofrer. E mesmo assim, ele estava descansando. Então nós aprendemos com Cristo que, mesmo em meio às tempestades, a gente pode descansar. E a gente consegue descansar. Amém? Glória a Deus. Não sei o que você está passando. Você pode descansar. Amém? E depois a gente vê os discípulos falando: Jesus, não te importa que nós morramos? E os discípulos sabiam que Jesus estava cansado, sabiam que Jesus estava dormindo lá, eles não queriam acordar. Eles eram experientes. A maioria deles eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. E eles tentaram de tudo, mas a tempestade era mais forte que eles. A água estava entrando no barco. Só quando eles não conseguiam fazer mais nada, é que eles foram acordar o mestre. Só quando eles não conseguiam, não tinham mais manobras para fazer, é que eles foram chamar Jesus. E muitas vezes a gente já chama Jesus mesmo quando nós podemos fazer as coisas. Mas nós aprendemos aqui com os discípulos: chame Jesus sim, mas se tem algo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Eles tentaram de tudo. Quando eles já tinham tentado todas as manobras, eles chamaram a Cristo, mas já chamaram com medo. Você não se importa que nós morramos porque você está dormindo aqui e está uma tempestade lá fora acabando com a gente. Mas Jesus, ele se importa.
é que ele já sabe de todas as coisas e ele consegue descansar no meio das tempestades. Verso 39, quando Jesus levanta, as coisas acontecem. Jesus, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Maravilhoso isso daqui. Meu Deus do céu. O poder de Jesus sobre a natureza. Ele ordena e ela obedece. Não existe tempestade que Jesus não possa acalmar. Eu não sei o que você está passando, mas Ele pode acalmar. E não é difícil para Ele. Com uma palavra, com uma frase, com uma ordem, Ele faz as coisas se acalmarem. Ele faz toda a tempestade. Não existe coração conturbado que Ele não possa quitar. Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Não existe nada que Ele não possa fazer. Talvez você tenha uma situação que a sua tempestade é forte demais. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando Jesus manda, tudo obedece. Nós vimos nas outras semanas, tinha uma doença, foram curados. Nós estamos vendo hoje, a natureza estava causando. Jesus colocou ela em ordem. Semana que vem vai haver morte, Ele traz vida. Ele tem poder sobre todas as coisas. E quando nós achamos que não há uma saída, Deus cria uma saída. Para os discípulos, a água estava entrando no barco, eles já eram experientes, para eles não tinha mais nada o que fazer. Eles foram acordar Jesus, e Jesus com 2 palavras acalma tudo. Quando a gente acha que não há saída, Ele cria uma saída para nós. Quando tem um mar na nossa frente, Ele abre. Quando nós estamos com sede, Ele tira a água da rocha. Quando nós estamos com fome, Ele faz cair pão do céu. Quando nós somos jogados numa fornalha, o fogo não queima. Quando somos lançados na cova dos leões, eles viram gatinhos. Porque Jesus cria as saídas para os seus. Se Ele ordenou, se nós estamos no caminho que Ele nos colocou, Ele vai nos salvar, Ele vai criar uma saída. Fique tranquilo. As tempestades, quando são com Jesus, elas podem até fazer barulho, balançar o barco, mas no final, todo mundo vai ser bem. Porque quando nós estamos com Jesus, Ele cria a saída, Ele acalma a tempestade. Continue seguindo na direção que o Senhor te colocou, que você vai chegar do outro lado, feliz, são e salvo. Amém? Verso 41. O espanto dos discípulos. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É incrível, amados, que as provações, que para nós às vezes são muito pesadas, a gente não sabe o propósito ao certo dela. Mas aqui, neste texto, nós aprendemos o real propósito das provações. E as provações são um instrumento de Deus para nos aproximar e para que possamos conhecê-lo mais. É durante a tempestade que vencemos mais a Jesus. No final, que eles falam, quem é esse? Eles não conheciam Jesus dessa forma. Quem que é esse homem? Que a tempestade se aquieta quando ele fala. É durante a tempestade que o nosso nível de intimidade aumenta. Os discípulos e nós, os discípulos vivendo e nós vendo este relato, lendo este relato, nós podemos conhecer melhor a Jesus.
Nós conhecemos melhor a Jesus nesse relato. Também. Ele ficava exausto, mas ele não parava de servir. Nós conhecemos Jesus aqui melhor também como Deus, porque ele é todo. Nós conhecemos aqui como Senhor da natureza. Os discípulos viam ele. E isso só pode acontecer porque nós estávamos juntos com Ele na tempestade. Os discípulos só tiveram mais intimidade, conheceram mais, porque na tempestade eles estavam com Jesus. Jesus só foi para salvar um homem. Depois ele foi mandado embora. Mas o amor do Senhor é para todos. Se tem um para ser salvo, ele vai. Muitas vezes a gente quer salvar multidões e a gente não vai em um. Jesus foi para salvar um só. E depois mandaram ele embora. Mas aquele foi liberto e salvo. E depois aquele falou de Jesus para os outros. Que nós não desperdicemos um momento de falar de Cristo. Que nós não desperdicemos um dia para falar dele. Se nós estamos passando na tempestade, glória a Deus. Vamos conhecê-lo mais. E é porque ele tem um plano para nós depois da tempestade. Que o Senhor possa tratar aos nossos corações e que as tempestades não possam nos parar. Porque do outro lado nós vamos conhecê-lo mais e viver os teus propósitos para nossas vidas e para aqueles que precisam dele. Que quando nós alcancemos as pessoas que Jesus colocar na nossa vida, que elas não falem, por que você demorou tanto? Mas que elas falem, você chegou na hora certa na minha vida. Vamos nos colocar de pé. Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente, viesse aqui no altar. Gostaria que todos viessem aqui na frente. Vamos vir todos aqui na frente. Depois dessa oração, a gente já vai se despedir do pessoal aqui da gravação. Depois a gente vai cantar mais alguns louvores. Venham todos aqui à frente, por favor. Qual vai ser o nosso foco de oração, tanto aqui quanto em casa? Provavelmente você já passou ou deve estar passando por alguma tempestade ou conhece alguém que está passando por algo desse tipo. Mas aqui nós deixaremos tudo diante do altar de Deus. Nós vamos descansar, mesmo em meio às tempestades. Se é um problema na família, se é um problema de saúde, se a sua tempestade é um problema financeiro, se a sua tempestade é porque tem pessoas que você quer que estejam aqui na casa do Senhor e não estão. Não importa a sua tempestade, acalme o seu coração em Deus e Ele no momento certo vai acalmar a tempestade. Pode apagar um pouco as luzes, vamos orar. Você em casa também ore. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós, Senhor, vimos aqui na Tua Palavra, Senhor, que o Senhor é o Senhor sobre todas as situações, que o Senhor é o Senhor sobre as doenças, que o Senhor é o Senhor sobre os demônios, sobre a morte, sobre a natureza. Nenhuma tempestade é forte demais para o Senhor e ela se acalma ao som da Sua voz. E nós cremos e declaramos que o Senhor acalma a tempestade de todos aqui, Jesus, que o coração de todos aqui estejam, Senhor, aquietados, Pai, nesta noite, Pai, aqueles que estão em casa também, Senhor, que vieram agitados, que vieram preocupados. Nós, Pai, sabemos que o Senhor pode acalmar qualquer coração, qualquer tempestade, descansar no meio dessas tempestades, Jesus. Nós cremos, Pai, Senhor, em Ti, nós cremos, Senhor, na Tua Palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor vai nos levar até o outro lado, Senhor, sãos e salvos, e, Senhor, ainda mais íntimos contigo, Jesus. Por isso, Pai, Senhor, nós cremos que não importa a tempestade que esteja acontecendo, o Senhor é o Senhor de todas elas. O Senhor é o Senhor de toda a situação. O Senhor está no controle de tudo. E o Senhor vai, Senhor, acalmar, Senhor, todas as tempestades. E nós que estejamos, Pai, no meio de qualquer uma, estaremos confiantes e com o coração
tranquilo em Ti, porque o Senhor é o Senhor de tudo. E ao som da Tua voz tudo se acalma. Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente, Pai, pare, Senhor, de estar agitado, Senhor, por qualquer tempestade, qualquer agitação, e descanse em Ti, descanse em momentos de tempestade. Nós cremos, Jesus, em Ti, Senhor, e nós sabemos que o Senhor veio, Senhor, para salvar, para curar, para servir, e que o Senhor faz isso com todo amor. Senhor, que toda tempestade que nós estamos passando seja para aumentar a nossa intimidade contigo, Jesus, e que seja para aumentar o nosso amor para as pessoas que nós vamos alcançar depois dessa tempestade. Há pessoas que precisam ser amadas, e as lições que nós aprendemos em meio às lutas é o que vai ajudar a mostrar Jesus para elas. Porque quanto mais nós conhecemos a Ti, Jesus, mais nós podemos falar do Teu amor. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco em todas as situações, nas tempestades e na calmaria, nos vales e nas montanhas, na saúde e na doença. O Senhor está conosco em todos os momentos. Senhor, eu declaro, Pai, Senhor, a Tua cura sobre todas as pessoas, Pai. Todos que estão assistindo, todos que estão aqui, Pai. Se a tempestade da vida delas, Senhor, Senhor, uma doença, o Senhor tem cura, Senhor, para elas, Pai. Senhor, se emocionalmente as pessoas estão sentindo, Senhor, carregadas, pesadas, sobrecarregadas, o Senhor tem um fardo leve para elas, Jesus. O Senhor tira, Senhor, todo o cansaço, toda a opressão, todo o desânimo, toda a carga, Jesus. Nós cremos, Jesus, no Teu poder. Em Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, que a sua vida possa ser abençoada. Jesus está contigo em todos os momentos. Se Ele mandou você atravessar o rio, mesmo que venha uma tempestade, continue. Ele está contigo e as coisas vão ficar bem. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.